Folks, Samurai Empreendedorismo! Hoje eu vou falar de uma ferramenta que eu criei principalmente para usar nas mentorias que eu dou ou nos processos de coaching, que ela é chamada de a jornada do cliente. Jornada do cliente é uma coisa que está muito em voga hoje em dia. Muitos estudiosos chamam um pouco isso, está um pouquinho torto, né? Vamos arrumar aqui isso. Muitos estudiosos chamam isso de User Experience, ou seja, a experiência do usuário. E o que exatamente é isso? É se colocar no lugar do nosso usuário e entender como ele toma as decisões dele e se a gente é um facilitador nesse processo ou se a gente se coloca numa condição de dificultador nesse processo. E aí a gente está criando barreiras para que ele tome a decisão que a gente quer. É claro que quando a gente fala de usuário, a gente está falando da nossa persona. E talvez essa altura do campeonato você já saiba o que é uma persona, mas se você não souber eu vou dar uma lembrada. A persona é como se fosse o nosso público-alvo. É que o conceito público-alvo ele é mais genérico. Então, por exemplo, homens de 30 a 45 anos é um público-alvo. Agora, entre homens de 30 a 45 anos, por exemplo, quantos deles fazem jiu-jitsu? Uma porcentagem. Quantos deles jogam bola? Uma porcentagem. Quantos deles não fazem nada? Quantos deles pegam onda? Quantos deles correm? Quantos deles comem massa? Quantos deles comem japonês? Quantos deles comem feijoada? Ou seja, dentro do universo de público-alvo, que é uma coisa mais ampla e não tem problema, é um conceito do marketing público-alvo, ou seja, se eu não estou interessado em personalizar, vamos supor assim, desodorante. Quantos homens de 30 a 45 anos usam desodorante? Você entendeu agora que faz pouca diferença se ele corre, se ele não corre, se ele joga bola, se ele não joga bola, se ele é sedentário, se ele não é sedentário? A imensa esmagadora das pessoas usa desodorante. Eu falo imensa esmagadora porque eu não uso. É engraçado, né? Na verdade que eu nunca usei e eu não tenho cheiro. Não suo embaixo do braço e não tenho cheiro. Então é um problema que eu não tenho. Mesmo depois de lutar jiu-jitsu, assim, se você cheirar meu kimono, não tem cheiro. É uma coisa muito louca, né? Talvez porque eu nunca usei, vai saber. Às vezes tem alguma substância que estimula a produção do suor que está dentro do desodorante exatamente para tornar isso um ciclo vicioso. Eu não sei qual é a resposta melhor, mas eu sei que eu não uso. Mas vamos lá, que a questão não é nem se eu uso ou não uso desodorante, a questão é... Nesse cenário, o conceito público-alvo não é um problema. E a gente pode sempre usar. Qual é o nosso público-alvo? Por exemplo, aqui na Samurai, o público-alvo é adulto. Acima de 18 anos. Posso atender alguém com 16? Posso. É meu público-alvo? Não é. Então, esse é o meu público-alvo. Agora, dentro desse meu público-alvo, eu sei que existem várias pessoas com características diferentes. Então, por exemplo, eu posso começar a segmentar o que a gente chama de persona. Então, a minha persona número 1, ela mora aqui perto. Então, ó, entre o público-alvo adulto, entre as que moram aqui perto, eu já restringi. Então, agora só as que moram aqui perto. Perto quanto? Num raio de 2 km. Ok. Ou eu posso escolher assim, cara, num raio de 2 quarteirões. Porque eu percebo claramente que passou de 2, 3 quarteirões, a pessoa vai escolher um estúdio ali perto da casa deles. E tem. Em São Paulo sempre vai ter, então tem. Então, vamos imaginar que eu estabeleci 2 quarteirões como o meu espaço físico, assim, a pessoa tem que morar aqui dentro desse espaço, essa é a minha persona. Tá, o que ela gosta de fazer? Ou então, vamos pensar assim, que eu quero, que características eu quero nela? É uma pessoa que já tentou fazer academia e não se adaptou, não gosta de academia. Então, entre as que gostam de academia, não adianta eu fazer meu marketing. Porque se o cara gosta daquele conceito Bodytech, então a Bodytech aqui, nesse espaço de 2 quadras. Então eu vou sempre perder para eles, porque eu não tenho como competir nesse cenário. Mas eu vou brigar pelo aluno que não gosta da Bodytech. São mais dessas pessoas que não gostam do que as que gostam. Eu posso pensar, adulto. Adulto tem várias faixas etárias. Vamos pensar adulto de 30 a 40 anos, por exemplo. Então já restringi agora de novo adultos. Esses 30, 40 anos, qual o poder aquisitivo dele? Então eu vou limpando, até que eu vou chegar num cara que eu tenho até nome. Então eu uso aí um nome para me comunicar com esse tipo de pessoa.
Eu preciso atender só essa? Não, eu posso ter 4, 5, 6, 10, 15, 20 pessoas. A grande diferença é que quando eu quiser falar com determinada pessoa, eu vou me comunicar lembrando que eu estou falando com o João. Dei nome de João para essa primeira pessoa. Então, vou falar com o João. João é homem, de poder aquisitivo alto, de 32 anos. Então, eu defino o João como se ele fosse uma pessoa. E toda vez que eu for escrever um e-mail, por exemplo, eu imagino que eu estou falando com o João. E aí, muitas vezes, é alguma pessoa até que eu já conheço, que tem mais ou menos esse perfil, e eu defino esse tipo de gente e vamos lá. Conversar com o João. Eu sei como eu falo com o João. Todo mundo aqui sabe como falam com pessoas diferentes. Como é que você fala quando você quer algo da tua mãe? Como é que você fala quando você quer algo da tua esposa? Como é que você fala quando você quer algo do teu melhor amigo? São conversas diferentes que nós vamos ter. Então, quando eu sei desses conceitos, eu consigo comunicar-me melhor com essa pessoa. Ponto. Seu conceito de persona não é o tema desse vídeo. O tema deste vídeo é a jornada do cliente. Então, quando eu quero que esse persona entre, como ele toma as decisões dele. Então, vamos imaginar que um cara de 30, 40 anos com poder aquisitivo alto hoje, ele procura coisas na internet. Porque se eu estiver falando de um senhor de 72 anos, ele não procura coisas na internet. Então, não adianta eu fazer minha promoção na internet se eu quero atrair esse público. Mas, se eu quero atrair um público de 30, 40 anos, eu preciso estar na internet. Quais são as redes que esse cara usa? Hoje, ele usa Instagram em primeiro lugar, Facebook ainda usa, uma parte ainda usa, já tem uma parte que já não está usando mais. Para você ter uma ideia, hoje, estou falando no dia 12 de setembro de 2018, porque isso pode, daqui a pouco, esse número não valer. Nesta faixa etária, exatamente nessa faixa etária, 1/4 dos americanos tiraram o aplicativo do Facebook do seu celular. Não que abandonaram o Facebook, uma parte ainda abandonou, mas eles já tiraram do celular. Por quê? Porque talvez estava atrapalhando o rendimento deles, talvez estava gerando ansiedade. Não importa o motivo, a questão é que é um fato. Outra rede que essas pessoas usam muito, Twitter. Ah, aqui no Brasil não se usa muito Twitter. Usa sim, é que talvez você não esteja no Twitter e não saiba. Fora do Brasil ainda, o Twitter é muito mais usado e tem outras redes que se usam bastante. Tipo, podcast é uma rede que se usa muito nos Estados Unidos e que não é muito usado aqui ainda. Fica a dica. Se eu estiver falando com um senhor agora na faixa de seus 55, 60 anos, uma parte deles está conectada. E esses caras estão conectados no Facebook. Vê o seu pai, sua mãe, caso seja vivo, se eles usam Instagram. Uns usam, verdade. A grande maioria não usa. Vê se eles usam Twitter. Puta, aí não usa de jeito nenhum. Então, eu sabendo qual é a rede, eu sei qual é o caminho que eu vou fazer. Aí eu tenho que saber que sites eles navegam, que páginas eles entram no Facebook, qual é o perfil de visualização deles, se eles veem vídeos longos, se eles veem vídeos curtos, se eles veem mais fotos, pai e mãe gostam muito de PowerPoint, né? Aqueles PowerPoint cheio de musiquinha. E aí o moço foi na caminhada, tal, não sei o quê. Se eu quero atrair um tipo de cliente, eu tenho que entender quais são as formas com qual ele toma a decisão. Legal. Aí ele entrou, então eu entendi que ele está lá no Instagram, então eu criei um post no Instagram. Como você acha que é a comunicação dele a partir daquele post? Ele gostou daquele post. Você acha que ele vem direto na tua academia? Você acha que ele vai responder no próprio Instagram? Você acha que ele vai responder no direct do Instagram? Você acha que ele vai te mandar um WhatsApp? Dá pra gente fazer um levantamento. Em geral, esse tipo de público responde no direct do Instagram. Aí você não tem costume de ver, ou você demora muito para responder. Então você está colocando bloqueios para chegar nesse cliente. Porque esse cliente também, quando ele fala com você, ele fala com 10 ao mesmo tempo. Ele é diferente do senhor de 70 anos que demora um tempo para escolher alguém para falar e quando fala só com você. Então, se você demorar para responder para esse cara, ele vai migrar para outra pessoa. Então, isso tudo é a forma como eles tomam a decisão. E você tem que ter ciência de como essa decisão é tomada. Ao ter a ciência de como essa decisão é tomada, você vai moldando o seu trabalho em função desse tipo de comunicação. Então, essa comunicação que está no Instagram é para esse persona. Não preciso fazer por de 70 anos, ele não está no Instagram. Agora, quando eu faço no Instagram, é uma outra história. Fora do Instagram, no Facebook, é uma outra história. Eu posso direcionar para esse ou esse inclusive eu posso direcionar promovendo. Quando eu promovo, eu escolho o perfil das pessoas que eu quero
que leiam o meu post. E é muito importante fazer isso. Mas não existe só rede social. Por exemplo, existe uma fachada aqui. Eu tenho que entender, quando a pessoa passa aqui na frente, se eu não tenho nenhuma placa, não tenho nenhum indicativo, a porta está fechada, será que isso é convidativo para a pessoa entrar? Vamos imaginar, ela está andando aqui, ela tem dor, ela vê a porta fechada, ela imagina, está fechado, o dia que estiver aberto eu passo aqui e entro. E nunca mais entro. Então, se eu me colocar no lugar da minha persona, isso eu vou chamar da jornada do cliente, eu consigo entender quais são os fatores limitantes que eu tenho, os bloqueios que eu tenho e por que eu estou recebendo menos visitas. Você quer saber um indicativo muito bom de saber isso daí? É o seguinte: se você tiver um número muito alto de conversão de prospect em cliente final, muito provavelmente você está com um filtro muito alto também. Essa pessoa passa por vários filtros, quando ela chega em você, ela já está basicamente convencida. Por exemplo, uma indicação. Se eu só recebo cliente através de indicação dos meus alunos, muito bom, porque cada vez que eu venho aqui, o meu aluno já falou tanto de mim que é mais fácil eu fechar. Mas quantos alunos indicam cliente por mês? Será que essa é a minha melhor estratégia? Eu não preciso abrir mão dela, mas será que só contar com isso é o suficiente? Então, é legal às vezes você ter um número alto de prospects com uma taxa baixa de conversão do que ter um número alto de conversão, mas um número baixo de prospects. Isso sempre vai valer? Não. Quando eu já estou com a minha academia lotada, eu não quero também ficar perdendo meu tempo para ficar atendendo gente que não tem nem condição de pagar o que eu tenho que oferecer. Então aí eu posso colocar um filtro mais alto. Então depende do cenário, depende do que eu quero. Eu vou estudar a jornada do cliente e eu vou pôr mais barreira ou menos barreira. Beleza? Então, o que eu recomendo a vocês? Que é o que eu faço muito nos meus coaches, na mentoria. Quando eu faço mentoria, eu vou estudar a tua jornada de cliente. Talvez, se for uma mentoria mais firme, mais séria, de um valor maior, eu posso pedir para uma terceira pessoa ir visitar o seu espaço com alguns questionamentos que ela vai fazer e gerar a impressão dela. Algumas vezes eu mesmo visito o espaço e gero a impressão. Outras vezes eu só te pergunto, se eu quiser fazer, como é que eu faço? E como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu entro em contato com você? Como é que eu chego aqui? E todas essas perguntas eu posso ir fazendo e extraindo um relatório disso aí depois. Mas você pode fazer por conta própria também. Tentar imaginar o que está acontecendo no seu espaço para ele não estar sendo bem sucedido. Beleza? Esse foi o nosso empreendedorismo da semana. Grande abraço a todos. Jornada do cliente. Até mais. Tchau.